Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é o filme Meu Irmão é um Problema. Ele é um filme que tem uma nota muito baixa na IMDb, 5.5 de 10. Então vamos lá falar desse filme, que é um filme que está no top 10 da Netflix, que mostra a história do que, pessoal? Mostra a história do agente imobiliário Rudy Land, onde que ele, quando que está no auge da carreira dele, ele quer participar de um programa chamado Tubarões. Acontece uma coisa inesperada. Quando ele era menor, pessoal, e para ele conseguir notas melhores, tinha uma ação sobre escolher um irmão. O que seria isso na verdade? Você pegaria uma criança menor e você começaria a ser amigo. Só que esse menino, o tal do Marcos, ele não via ele desde a infância. E aí, depois de muito tempo, o Marcos decide ir atrás dele, porque a secretária dele, a Mia, estava se correspondendo com o Marcos através do Rudy. E ele nem imaginava, pessoal. Para piorar a situação, Josh Land é muito mais famoso e muito mais poderoso que o Rudy, onde ele sempre teve ciúme dele e sempre teve inveja. Tanto que na ação que a esposa do Rudy, a Dirge, faz, ele consegue uma doação de acho que $100 mil através da Paris Hilton para ajudar nessa causa. Quando ele vê isso, ele fica completamente revoltado. Só que as coisas estão por piorar. O Marcos, ele estava numa ala psiquiátrica, ele fugiu de uma forma estranha, catou um carro e quando ele está vendo duas crianças na cidade do Randy, aparece um carro e bate nele. E aí o único contato que tinha era o Rudy, que era o irmãozão dele. E aí quando que o Rudy vê ele, ele não lembra dele, até que finalmente ele se toca e fala. E aí ficam com dó, porque ele está todo cheio de aparelho, todo machucado. E o Marcos fala, não, aquela enfermeira ali, eu vou catar ela, você vai ver. E aí o Rudy acha que é só conversa. E o pior que não é, quando ele leva para casa dele, a gente vê que a Dirge está com problema de relacionamento com o Rudy. E o Rudy só está empolgado com esse programa, onde que é o grande feito da carreira dele e onde ele pode despontar mais que o irmão. Só que as coisas não são bem assim, pessoal. E aí o Marcos começa a dar conselhos amorosos para a Dirge. Só que o Rudy nem sabia, pessoal. E aí quando que ele decide levar o Marcos junto no lugar do programa, ele leva num carro e deixa ele trancado lá e fala: ó, você não vai sair, você não vai mexer, você não vai fazer nada no meu carro. O Marcos fala, beleza, só que tem um grande problema. Ele bebeu muita coisa e ele precisa urinar, pessoal. E aí, como que ele vai urinar? Ele decide abrir um pouquinho, o Rudy tinha deixado só um pouco aberto o vidro, ele decide tentar mijar através do vidro. Só que quando ele está mijando, ele acaba mijando na própria boca dele e acaba quebrando a janela. E depois, quando que ele vai limpar o carro, ele deixa a porta aberta, vem um caminhão e leva a porta. Só que quando que o Rudy estava fazendo esse programa, entrevista, como estava focado para a janela, ele viu toda a ação e achou o Marcos impressionante e decidiu colocar ele no programa também como um dos agentes imobiliários. Só que o Rudy, pessoal, decide vasculhar as coisas do Marcos e descobre a pulseirinha da ala psiquiátrica que ele fugiu. E na verdade ele mentiu em tudo que ele estava falando. E para piorar a situação, a gente descobre que a Mia, que é a secretária do Rudy, quem falou o tempo inteiro com o Marcos e acabou se apaixonando por ele. Ou seja, o Marcos estava literalmente impressionado e apaixonado com a amizade que ele sempre teve com o Rudy Land, só que na verdade era a Mia. Só que ela não tinha coragem de falar isso, pessoal. E aí o Rudy, quando que decide entregar a cabeça do Marcos, que ele está de saco cheio dele, que ele não aguenta mais ele, sabe o que acontece? O programa pede para colocar o Marcos, que deu um hype gigantesco. E aí ele decide colocar ele como um dos agentes imobiliários. Só que para ajudar na carreira, o Josh decide ajudar o irmão, leiloando, fazendo com que ele venda a casa dele por 14 milhões, se eu não me engano. Só que o Rudy começa a ouvir as coisas ao contrário, pessoal. E aí ele acha que o Marcos quer roubar a oferta dele, quer se dar melhor que ele no programa. Na verdade não é isso, era o irmão dele que falou que o Marcos poderia falar. E ainda como que o Rudy foi cheirar para impressionar o irmão dele, que o irmão dele nem cheirava cocaína, ele ficou loucão e acaba empurrando sem querer o irmão dele caindo. Quando o irmão dele está prestes a morrer,
o Marcos pega uma caneta, consegue colocar nele, fazendo com que ele desentupisse o que ele estava comendo e conseguisse respirar. E aí, quando acontece isso, o Rudd fica de saco cheio dele e fala um monte para ele, fala que ele não quer saber de nada, e a Mia revela finalmente que era ela que estava escrevendo os e-mails. Quando que o Marcos escuta isso, ele decide voltar para onde ele estava. Ele foi para a ala psiquiátrica como voluntário, pessoal, ou seja, ele podia entrar e sair quando ele quisesse, só que ele adorava aparecer de uma forma estranha, quebrava a janela e acabou sendo internado de novo, porque ele foi obrigado. Enquanto isso, a gente vê que o Rudd ia receber o prêmio de irmãozão do ano que ele conseguiu junto com a mulher dele, a Deirdre, que ela gostou tanto do Marcos que decidiu. Só que como que o Marcos não foi, contrataram um sósia e iam usar o Mia para disfarçar. E aí, quando que o Rudd começa a ler as coisas lá falando que ele gostava do irmão, não sei o que, ele tinha feito algo antes. Lembra que a Mia se correspondeu através do Rudd com o Marcos? Ele começa a ler todos os e-mails e fica completamente encantado com a história do Marcos, que realmente ele não é um pilantra, que ele não estava lá para se achar, ele realmente estava lá porque ele gostava de verdade dele. E aí ele começa a ler, os filhos dele começam a ficar decepcionados vendo que ele está lendo, falando um monte de besteira, até que ele decide ligar o verdadeiro dane-se. E aí ele decide falar que ele não merece aquele prêmio. E aí quando que ele vai embora, a gente vê que os caras do programa colocam um sósia dele também. E aí ele decide ir atrás do Marcos junto com a Mia, pessoal. Eles vão até a ala psiquiátrica, ele sobe na janela e começa a falar que ele leu todos os e-mails, que ele realmente acha ele verdadeiro, meu irmão, que ele tem uma história tocante, e decide tirar ele de lá e começar a trabalhar com ele como agente imobiliário também. E outra coisa importante que eu esqueci de falar, que lembra que o Rudd falava que ele tinha inveja do Josh? O Josh revela para ele depois que ele sempre tem inveja do Rudd, porque simplesmente que ele tem uma bela mulher e uma carreira construída, e depois ele começa a se achar e falar um monte de besteira, né? Eu moro numa mansão milionária, eu capto todas as mulheres, uma mulher por semana diferente no Instagram para eu transar, então ele começa a se achar, só que no final ele acaba confessando. Na última cena a gente vê o Marcos com o Rudd, os dois começam a fazer propaganda para trabalhar juntos como agente imobiliário, não querem saber mais do Tubarões, colocaram os sósias dos dois lá, e o filme acaba dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, esse filme, na minha opinião, tem uma premissa muito semelhante com o próprio filme protagonizado pelo John Cena, que é o famoso Rick Stanick. Só que na minha opinião, pessoal, e pelos comentários que eu vi geral falando, o Rick Stanick tem uma história bem melhor, que eu fiz até análise aí, se vocês quiserem procurem. É muito engraçado esse filme. E também é um filme clichêzão, porque a gente sabe que o Rudd, mesmo não gostando do Marcos, ele vai começar a aceitar ele vai começar a ver que ele é importante para a vida dele. Então, assim, é uma coisa clichêzão já. Tem vários filmes com a mesma premissa desde os anos 90, então não tem nada de novo nesse filme. Tem cenas engraçadas, mas o filme, no geral, decepciona por completo. Como eu disse, final completamente previsível, ainda mais que a gente já sabia também que o Marcos ia ficar com a Mia no final, né? Que ela ia se apaixonar por ele, ela canta um bastante, uma cena patética e ridícula do filme. Então, assim, na minha opinião, um dos piores filmes do John Cena, no ator tem 5.5. A nota que eu dou pro filme é nota 5 mesmo, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Nossa, que sejam bem-vindos, que se comentem, curtindo e enfermeiros. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos. Até a próxima.